Caro internauta, seja bem-vindo a mais um tema de saúde. Hoje vamos falar sobre o rim, um órgão importante para o ser humano. E em alusão ao Dia Mundial do Rim, eu tenho o prazer de falar com o Dr. José Melanda, que é nefrologista. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia e obrigado por me receber. Doutora, assinala-se toda segunda, quinta-feira do mês de março o Dia Mundial do Rim. Doutora, além de dizer que é nefrologista, exerce mais alguma função? Sim, eu sou nefrologista, sou médico nefrologista e sou o presidente do Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos de Angola. Ok, mas vai nos falar como especialista Ok. apenas. Doutor, gostava de que falasse sobre a história do Dia Mundial do Rim. Quando é que ele foi instituído? Ok. O Dia Mundial do Rim foi instituído há aproximadamente 20 anos. Ele foi instituído pela Sociedade Internacional de Nefrologia pelo facto de a sociedade ter notado que estava muito voltada para o crescimento da nossa especialidade, que é uma especialidade muito pouco falada e pouco conhecida, porque as doenças que cuida também são doenças silenciosas, doenças pouco conhecidas. Então, a nossa sociedade estava muito voltada para o crescimento da especialidade do ponto de vista de conhecimento, práticas e controlo da atividade de nefrologia. Mas nós notamos que nós não temos, o mundo inteiro não tem grandes políticas de saúde pública voltadas à nefrologia, para as doenças renais, porque são doenças crônicas não transmissíveis. Então a sociedade decidiu que criasse uma data alusiva ao rim, que é uma data fundamentalmente para falarmos sobre prevenção das doenças dos rins. Ela é uma data que não é muito voltada ao tratamento, ela é mais voltada à população. É uma data que virou de dentro para fora a comunidade nefrológica. Significa o quê? Os médicos pararam de olhar para si próprios durante este período, que é a Semana do Rim, nós chamamos Semana Mundial do Rim, com o Dia Mundial do Rim. Nesta Semana Mundial do Rim, que é a segunda semana do mês de março, nós paramos de olhar para nós, paramos de olhar para os pacientes que já temos e voltamos-nos para a comunidade. Então temos de trazer informação, temos de trazer conhecimento e trazer prevenção para a população em geral, para fazer com que as pessoas se apercebam da situação, saibam como está a funcionar o seu corpo e os seus rins e tentem mais ou menos conhecer os fatores de risco para as doenças dos rins. Então, este é o motivo pelo qual foi criada a data do Dia Mundial do Rim, que se comemora na segunda quinta-feira do mês de março, e a segunda semana é considerada a Semana Mundial do Rim. Doutor, como é que o rim é caracterizado? O rim é um órgão do corpo humano, que é um órgão duplo, são dois rins. Em condições excepcionais, algumas pessoas nascem com um rim só, ou algumas pessoas nascem com um rim supranumerário, que é o terceiro rim, em condições muito raras e excepcionais. É um órgão duplo, localizado, nós chamamos na região retroperitoneal, significa que não está dentro da cavidade peritoneal onde estão todos os outros órgãos, ele está por detrás e ele é abordável pela parte posterior do corpo, tanto para avaliação como para qualquer cirurgia, uma intervenção cirúrgica, ele é abordado pela parte posterior do corpo. Então, o rim é um órgão anatomicamente com a forma de feijão,
e ele pode ter aí mais ou menos uma dimensão longitudinal, quer dizer, o comprimento do rim pode atingir, de um rim normal de um adulto, vai de 11 a 13 centímetros, e o comprimento e a largura vai até pelo menos 3 a 4 centímetros. É um órgão que funciona no corpo humano com características próprias, porque ele é um órgão que tem muitos vasos sanguíneos e por ele passa todo o sangue do corpo. Então, todo o sangue do nosso corpo passa pelos rins e depois daí ele vai para outras partes do corpo, volta a circular para o pulmão e para o coração e volta a passar nos rins. E ele leva consigo, o sangue leva consigo o oxigênio para alimentar o próprio rim, mas leva também todas as substâncias que ele recolheu no corpo, desde as substâncias que vêm da digestão até as substâncias que vêm produzidas pelas próprias células do corpo, principalmente no fígado, que é a maior fábrica do corpo para o metabolismo. Então passam todas essas substâncias pelo rim e chegam e saem do outro lado já numa outra condição, então filtrado. Então o rim ele consegue retirar do sangue como um filtro tudo aquilo que o nosso organismo não precisa ou que está por excesso e depois passa para a urina, forma a urina. Então essa é a principal função do rim, é filtrar o sangue e ter um sangue mais limpo para circular no corpo humano. Ao filtrar o sangue, tira essas substâncias todas, mas também tira o excesso de líquido e para formar a urina. Significa que quanto mais líquido ingerirmos, principalmente a água, quanto mais água ingerirmos, maior é a quantidade de urina que vamos produzir. E nesta urina virão todas as substâncias tóxicas. Se nós bebermos pouca água, nós produzimos pouca urina e tem pouco conteúdo de líquido para nos ajudar a retirar as substâncias tóxicas e elas se mantêm mais tempo no nosso corpo. O rim, para além dessa função de filtração, tem outras funções boas, também muito importantes. Uma delas é que o rim produz uma hormona chamada eritropoetina. Essa hormona permite, que ativa a produção de glóbulos vermelhos. Então, o nosso sangue é composto de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos têm a função de transportar a hemoglobina para o corpo inteiro, para as células. E quando temos poucos glóbulos vermelhos no corpo, temos anemia. Então, os rins produzem a hormona que ativa a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea, nos ossos. Então, isso é uma função extremamente importante. Se o rim não estiver a funcionar bem, não haverá produção de hemoglobina e a pessoa vai estar em anemia e vem todas as consequências da anemia e complicações da anemia. O rim também filtra e equilibra o líquido e os eletrólitos. Como é que são? O que são os eletrólitos? São os elementos do nosso corpo que nós chamamos oligoelementos, que têm funções muito específicas e que fazem funcionar células e tecidos do nosso corpo. Esses eu vou dar alguns exemplos, como o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o zinco, o manganês. São muitos elementos do nosso corpo, elementos químicos que eles são soltos e atravessam as barreiras das membranas e permitem funcionar. Um exemplo que eu vou dar, o músculo, para se contrair, ele precisa fazer funcionar precisa do transporte desses elementos de um lado para o outro, o sódio, o potássio e o cálcio.
Sem isso não há contração muscular. Então, por exemplo, nos casos de câimbria, é essa troca que está desequilibrada e talvez os pacientes da diálise que nos ouvem, talvez é por isso que têm câimbrias, porque durante a sessão de diálise, por causa desse equilíbrio que a máquina da diálise está a tentar fazer. Então, quando os rins não funcionam bem, também eles não conseguem equilibrar e muitas dessas substâncias se acumulam. Por exemplo, o potássio, quando muito acumulado no sangue, ele pode dar desde tremores, convulsões e até paragem cardíaca. Então, o rim, se não estiver a funcionar, a pessoa pode morrer de paragem cardíaca, morte súbita, por causa do potássio que se acumulou no corpo. Outra função dos rins é o equilíbrio dos ossos. Quer dizer, os ossos, para se tornarem fortes, eles precisam que haja um sistema um pouco complexo, mas que vou tentar simplificar aqui. É um sistema de hormonas que também funcionam para o equilíbrio de alguns desses elementos, como o fósforo e o cálcio. O rim, ele permite a produção de hormonas e faz o equilíbrio dessas hormonas para a produção para o equilíbrio e produção e o controle desses elementos que são o cálcio e o fósforo, junto com uma glândula que se chama glândula paratiroide, que é uma glândula que está aqui perto, na superfície da tiroide. São várias glândulas pequenas que conversam, entre aspas, com o rim para a produção dessas células, desses oligoelementos. Quando o rim não funciona bem, também isto não acontece. Esse equilíbrio não acontece e a fragilidade dos ossos. Então, existe uma doença chamada doença osteometabólica decorrente da doença renal crônica. Os pacientes, nesse caso, têm fraqueza nos ossos e têm fraturas patológicas, um entorcezinho ou pisando em falso numa escada já é suficiente para fraturar, e é uma fratura que dificilmente se recompõe com as medidas ortopédicas normais. Então o rim tem várias funções, não preciso descrever todas elas aqui, mas descrevi as que são mais comuns. Doutor, qual é o maior inimigo do rim? O que é que pode fazer adoecer o rim? Olha, parece até eu vou falar de um jeito, o maior inimigo do rim é a nossa história genética familiar. Há coisas que podem acontecer conosco, isso é importante saber. Há doenças que nós não conseguimos evitar porque temos uma história genética forte, então passou de geração para geração na genética familiar, no DNA da família. Então é uma herança familiar. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que têm, que são familiares diretos de alguém que já tem doença do rim, por exemplo, pai, mãe ou avós, e em alguns casos até tios diretos, essa pessoa tem uma probabilidade muito alta de desenvolver doença dos rins. O máximo que essa pessoa pode fazer é ter seguimento médico regular e saber como estão os seus rins, porque não vai ter sintomas na maior parte dos casos. Então, aquelas pessoas que têm já na história familiar doença dos rins, essas pessoas devem procurar ter um segmento médico. Segundo lugar, que não deixa de ser histórico familiar, são doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão arterial. Elas também são doenças de herança familiar maioritariamente. Então, a principal causa de diabetes ou hipertensão arterial
não é conhecida, nós chamamos idiopática, são doenças cuja causa não se identifica, senão a história familiar. Então, filhos, netos, sobrinhos de hipertensos e diabéticos têm alta probabilidade de ter hipertensão e diabetes. Não significa que todas as pessoas que têm hipertensão e diabetes têm propensão para desenvolver doença renal crônica, por exemplo. Então, a hipertensão e diabetes, eu costumo dizer, é como se nós estivéssemos a pensar numa situação de geopolítica. Um país como a Rússia ou os Estados Unidos, num processo de guerra com outro país, o que acontece? Destrói aquele país. Mas ele começa com órgãos-alvo, identifica pontos-alvo para começar a sua guerra. Então, a diabetes e a hipertensão arterial atuam do mesmo jeito no corpo em que eles estão. Eles identificam órgãos-alvo. Então, as duas doenças do mesmo jeito podem afetar o cérebro, dando os AVCs, que nós chamamos o AVC hemorrágico, que é mais frequente na hipertensão arterial, que é o conhecido derrame cerebral. O AVC isquêmico, que é mais frequente na diabetes mellitus, que é conhecido publicamente como trombose, não é? E podem afetar também os olhos, dando redução da capacidade de ver fora da miopia e do astigmatismo, mas é uma lesão que acontece no fundo do olho, não é? Na retina, e vai reduzir a capacidade de ver ou até mesmo dar cegueira. Há muitas pessoas que o problema do rim é identificado na consulta de oftalmologia. Vai tendo diminuição progressiva da visão. Quando se faz o exame do fundo do olho, encontra-se uma lesão da retina, então pede-se para fazer os exames do rim e encontra-se que já tem alteração na função do rim. A diabetes e a hipertensão também podem afetar os membros, por exemplo, dando má circulação e, em certos casos, leva até a amputação dos membros. A diabetes pode afetar o coração e dando a chamada insuficiência cardíaca congestiva, que também é conhecida publicamente, vulgarmente, por coração maior que a caixa. Então a pessoa tem cansaço fácil, acumula líquido nos pulmões e tem dificuldade respiratória, que pode dar até edema agudo do pulmão e morrer. E pode no coração também provocar o infarto, que é mais frequente na diabetes, mas também pode acontecer na hipertensão arterial e em outras formas de infarto, que é a principal causa de morte súbita, que é o chamado ataque cardíaco. E pode atingir os rins, dando a insuficiência renal crônica, que é a insuficiência renal crônica que tem também as suas fases diferentes, não é? Que é uma fase inicial, em que o rim funciona acima de 90%, uma fase que é a segunda fase, uma classe 2, em que o rim funciona entre 60% a 90%, em que a fase 3 funciona de 30% a 60%, a fase 4 que funciona de 15% a 30%, e abaixo de 15% é já a fase terminal, que é a fase que o paciente pode já iniciar um tratamento de substituição renal, como a hemodiálise ou transplante renal. É uma fase já quase irreversível. Então, a diabetes mellitus e a hipertensão podem afetar qualquer um desses órgãos, e aos pacientes que têm
eu diria que o raio cai várias vezes na mesma cabeça. Ele tem insuficiência renal, tem insuficiência cardíaca, tem redução da visão e pode ter AVC. Então, os principais inimigos do rim da doença renal crônica são a hipertensão e a diabetes, mas tem um inimigo comum principal que é a história familiar. Eu, quando falo da história familiar, quero aqui alargar um pouco que as doenças dos rins não são só insuficiência renal. Existem outras doenças do rim que são fundamentalmente de herança familiar, como as glomerulonefrites. São doenças próprias dos rins e elas cursam com edema dos membros inferiores, que é os pés inchados, ou edema da face, que é porque o rim está a filtrar muitas proteínas, então pela urina saem proteínas. Essas doenças são de herança familiar. Mas existem outras que são causadas, por exemplo, beber pouca água leva à produção de pedras. Existem outras doenças familiares como os rins, vários quistos, múltiplos quistos nos rins, doença renal policística. O doutor falou em beber pouca água, está ligado à desidratação. Sim, a desidratação crônica, não é a desidratação aguda, mas a crônica. Uma pessoa que não beba água com a quantidade necessária por dia, que o mínimo dos mínimos é 1,5 litro, ele mantém muitas substâncias no seu corpo e pode formar pedras, que são os cálculos renais. Então também é uma doença que é a litíase renal, que são as pedras nos rins. E, como disse no início, uma das funções é que essa pessoa está praticamente intoxicada, porque as substâncias tóxicas precisam de água para sair. E também está propensa a desenvolver infecções urinárias altas, que são infecções urinárias a partir do próprio rim, não na bexiga, porque bebe pouca água e expulsa pouco a água, a urina fica parada e lá crescem bactérias, com a urina parada cresce bactéria. Então, a urina parada é uma forma de produção de bactérias que vão dar infecções urinárias de repetição. Doutor, o álcool, o consumo excessivo de álcool também pode ser um alerta ou um sinal para o surgimento de problema renal? O álcool é metabolizado no fígado. Raramente os metabólitos do álcool vão chegar intactos no rim para lesarem o rim. Agora, uma pessoa que tem o consumo excessivo de álcool, para além de as alterações psicológicas e o controle de si próprio, que é produzido porque o álcool é tóxico para o cérebro e vai reduzindo a atenção, a concentração, vai reduzindo o desejo de fazer coisas e trabalhar, vai reduzindo o controle da pessoa, e controle emocional e controle da sua situação como pessoa, mas ele vai lesando o fígado. O fígado nós diríamos que é a fábrica do corpo humano, onde tudo que entra no corpo humano é metabolizado no fígado, é onde é metabolizado. Então, nós temos o fígado como um órgão que temos que proteger para ele continuar a nos permitir que aquilo que nos alimentamos seja útil para o nosso organismo, seja, digamos, destruído do ponto de vista de sair das substâncias mais complexas para as mais simples para o organismo poder usar. O que acontece é que esse fígado exposto ao álcool durante muito tempo é um fígado que vai ficar doente e vai começar com lesões das próprias células do fígado, que podem evoluir até a cirrose hepática ou até o câncer do fígado. O fígado lesado
O fígado é um órgão que conversa muito com todos os outros órgãos. Eu estou a usar o termo conversa porque mesmo em medicina nós chamamos multi-organ cross-talk. É uma conversa cruzada entre os órgãos como sistemas. E o fígado conversa com o rim. E ao conversar com o rim, cria um síndrome chamado síndrome hepatorrenal. Nas fases mais avançadas da intoxicação do fígado por álcool, o fígado tem impacto ao rim, então cria o tal de síndrome hepatorrenal. Vai desenvolver a insuficiência renal decorrente da insuficiência hepática, que é da insuficiência do fígado. Então, é nesse contexto que o uso excessivo de álcool pode lesar os rins. Doutor, como estamos a fazer referência das causas, a automedicação também pode ser um fator da existência do problema renal? Sim, a toxicidade renal chama-se assim, de várias formas. Na medicina moderna existem remédios claramente conhecidos como remédios que, dados em dose excessiva ou prolongada, podem lesar o rim. São um grupo de antibióticos, por exemplo, ou anti-inflamatórios, não esteroides. Então, pessoas, por exemplo, que têm uma inflamação numa articulação, ou teve um trauma e tem dor, pessoas que vivem cronicamente com dor e que usam analgésicos que são anti-inflamatórios não esteroides de forma excessiva e prolongada, eles podem lesar os rins. E aquelas pessoas que já têm alguma lesão no rim, elas devem se abster completamente dos anti-inflamatórios não esteroides ou tomá-los na indicação feita pelo nefrologista, porque o nefrologista calcula a dose que ele pode tomar de acordo com a função que o rim tem. E os antibióticos também, o uso excessivo de antibióticos, e há grupos específicos de antibióticos que a classe médica conhece, como a vancomicina, como a amicacina e outros antibióticos, não vou precisar citar aqui, usados em dose acima do normal ou excessivamente também lesam o rim. São mesmo conhecidos medicamentos nefrotóxicos. E quando um paciente está internado ou vai tomar esses remédios, é necessário primeiro que se saiba como o rim desse paciente está a funcionar. Ainda na medicina, e nesses pacientes já os internados e que têm já função renal comprometida, também o nefrologista ou o médico que está a atender ou o intensivista deve calcular a dose ideal para aquele paciente de acordo com a função que o paciente tem. Existem outros que são meios de contraste. Meios de contraste são utilizados na imagiologia. As pessoas vão fazer um raio-x com contraste, vão fazer um TAC, ou tomografia, que é um TAC com contraste, vão fazer uma ressonância magnética com contraste, que é um gadolínio. Dentro desses contrastes, existem os que também podem lesar o rim ou aqueles que devem ser utilizados com cuidado na presença de lesão renal pré-existente. Então, os pacientes devem sempre, para fazer esses meios de contraste, deve-se conhecer a função renal. O que se aconselha é que os locais onde recebem esses pacientes para fazer esses exames exijam que o paciente traga um exame da função renal recente, que permita com que possa se avaliar a função do rim antes de dar o contraste. Então, existe essa toxicidade na medicina. Mas agora posso falar fora da medicina. Existe também os tratamentos não convencionais com remédios naturais
E uma grande parte dos remédios naturais, eles têm em princípio ativo clinicamente conhecido. E a maior parte dos remédios são sintéticos, eles vêm de substâncias naturais, de raízes, de líquidos dos caules das árvores, de líquidos de animais e até venenos de alguns animais são utilizados para produzir remédios. Vou dar o exemplo de um remédio muito conhecido para a pressão arterial, que hoje é menos usado, mas é o captopril. O captopril, que é usado para o tratamento da pressão arterial, ele é um remédio proveniente do veneno de uma serpente. E que foi modificado no laboratório e dosada para poder tratar a pressão arterial, porque essa serpente, quando mordia as pessoas e injetava o seu veneno, essas pessoas morriam de hipotensão, tensão baixa e dá o colapso vascular. Então os cientistas deram conta que aqui, se for numa dose aceitável, que vamos testar no laboratório com animais, descobriu-se que baixava a tensão até encontrar a dose ideal para os animais. Depois testado nos seres humanos, conseguia baixar a pressão arterial com as modificações. Então nós não estamos aqui a dizer que a medicina alternativa não é válida e que os remédios naturais, os chás, mas eles têm um problema, não se consegue dosar. Eu não sei se a colher que eu vou tomar de um chá ou o copo de um chá, quantos miligramas tem daquele princípio ativo. Então as pessoas dizem, vai lá, faz o chá, toma dois copos de manhã, 2 copos à tarde, 1 copo antes de dormir, mas eu não sei quantos miligramas tem dentro. E há chás que acumulam tanto o princípio ativo, que ao serem ingeridos, eles são tóxicos para o fígado e para o rim. No rim, o maior problema dos chás é a maior parte deles serem diuréticos, levarem a pessoa a urinar muito. E se essa pessoa urina mais do que o líquido que está a tomar, ela desidrata. E a desidratação é uma causa de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda é reversível se for detectada rapidamente e tratada, mas se não for, ela vai evoluir para a hemodiálise ou para a morte, ou então para a insuficiência renal crônica se ela não for tratada. Então, alguns chás, pelo seu princípio ativo muito forte, que são dados na medicina tradicional e medicina não convencional, natural, podem ter concentração excessiva de princípio ativo e levar a lesões de órgãos como o fígado ou o rim. Doutora, agora falando sobre o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico de um problema renal e até que ponto, qual é o percentual de cura se ele for diagnosticado precocemente? Para a insuficiência renal crônica, ou diríamos a doença renal crônica, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhor. Como é que se faz o diagnóstico? Normalmente nós vamos ao médico porque estamos a nos sentir mal. Mas para a doença renal crônica que é silenciosa, ela pode atingir o corpo de uma pessoa e ela evoluir lentamente por anos, sem dar um sintoma apenas. Não tem como a pessoa sentir alguma coisa que lhe faça ir. Então, a pessoa pode ser diagnosticada por um exame médico ocasional que foi fazer, exame para admissão laboral, ou exame porque fez um check-up, ou qualquer coisa, e identifica-se a essa lesão. Então, por exemplo, o Dia Mundial do Rim deste ano tem um lema: os teus rins estão bons? Essa pergunta é como nos dissesse: como estão os seus rins? Como saberei que os meus rins estão bons ou não estão bons? Tenho que fazer exames regulares. Mas existe um grupo de pessoas que precisam fazer esses exames
independentemente do Dia Mundial do Rim, independentemente de outras razões, porque eles já estão no grupo de fatores de risco. Como eu disse, as pessoas que têm hipertensão ou diabetes, elas devem avaliar pelo menos uma vez por ano os seus rins. E até se for mais do que uma vez por ano, melhor. As pessoas que são já parentes diretos de pessoas que têm já problema no rim identificado, tratado, ou morreram, os seus parentes morreram por um problema no rim, uma doença no rim, essas é obrigatório que façam pelo menos 2 consultas de nefrologia por ano, mesmo sem terem nada. Não é que esses tenham que ver só a função renal, devem procurar o nefrologista mesmo. E aquelas pessoas que têm parentes que tenham diabetes ou hipertensão, mesmo que eles não sejam, eles não devem necessariamente procurar um nefrologista ao fazer exame do rim, mas devem medir a pressão arterial com regularidade. Devem ver os açúcares no sangue com regularidade, porque num dia está normal a pressão, no outro dia poderá medir sem uma causa externa aparente ou uma causa como um estresse emocional, e a partir daí essa pessoa começar a ser hipertenso e tem que levar o segmento médico para não evoluir para aquelas lesões de órgão-alvo que eu falei, e inclusive a insuficiência renal. Doutor, como é que o nosso país, Angola, está em termos de doentes com insuficiência renal? O número é grande? O número é crescente. Eu não diria que o número é grande, o número é crescente. Só para ver que nós temos feito, tem crescido o número de centros de hemodiálise, a disponibilidade do tratamento aumentou, mas os centros de hemodiálise em pouco tempo estão sem vagas. Então o número é crescente. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui em particular um aspecto, que aquilo que nós conseguimos ver é a ponta do iceberg. Vamos imaginar aquela pedra de gelo como do Titanic que o barco bateu. Ela tem uma ponta na superfície do mar que se vê, que pode ser grande ou pequena, mas o que ela tem no fundo do mar, invisível, é muito maior. Então, normalmente é uma pedra grande que tem um bico em cima e nós só vemos o bico. E a insuficiência renal é a mesma coisa. Nós conseguimos diagnosticar um número pequeno, mas o número de pessoas não diagnosticadas é muito superior. Então fala-se em 8 a 9 vezes mais. Significa que se eu tiver 1000 pacientes em diálise, é muito provável que eu tenha 8.000 ou 10.000 pacientes que nem sequer foram vistos e não foram diagnosticados, que estejam por aí e a morrer como se estivessem a morrer com outras causas. Então, o número que nós temos hoje é um número que está em aproximadamente 3.600, quase 4.000 pacientes a fazerem diálise. No sistema de diálise. Imagina que no ano passado nós estávamos a falar em 2.000 e poucos pacientes. Com a disponibilidade do tratamento, tivemos um crescimento exponencial esse ano. No início do ano passado estávamos em 1.800, em 2.000, 2.500 pacientes por aí, e nós estamos em 3.600, quase 4.000 pacientes neste momento a fazerem hemodiálise. Mas deve haver, agora, temos que multiplicar esse número por 8 ou 10, para ver que temos essas outras pessoas que não são conhecidas e que estão aí. Por isso é que nós, nessa semana, temos que vir e falar para alertar essas pessoas para procurarem médico e conseguirmos detectar.
os rastreios feitos nos centros de hemodiálise, nos hospitais e nos rastreios públicos feitos nessa Semana Mundial do Rim, sempre detectamos muitos pacientes. Aproximadamente 12 a 15% das pessoas avaliadas podem ter já lesão do rim e nem sequer saberem que a tinham, e encontramos acima de 20% de pessoas que têm diabetes ou hipertensão e não sabiam que tinham. Então, a procura do médico ajuda a fazer o diagnóstico precoce. Hoje temos este número de pacientes, graças ao crescimento do número de centros de hemodiálise. E o crescimento de centros de hemodiálise, eu diria que foi uma boa aventura, porque por vários motivos. Um dos motivos é nós, como médicos, sofremos muito no passado, no início dos 2010, no início dos anos 2000. Não havia muito diagnóstico, as pessoas iam para o exterior do país e onde faziam diálise, e tínhamos aqui um ou dois centros, que era o centro do Hospital Militar e o centro Pluribus no Américo Boa Vida, que faziam hemodiálise. Mas aí, mais ou menos 2010, 2011, cresceram mais 2 ou 3 centros e nós trabalhamos aflitos porque vimos pacientes a morrer na porta da diálise por falta de vaga. Então isso é uma boa aventura, porque ao virem esses centros, as pessoas, pelo menos as pessoas diagnosticadas, têm acesso ao tratamento. Outra situação é que os centros só estavam em Luanda e as pessoas tinham que se deslocar das províncias para vir para aqui, deixando os seus lares, deixando o seu trabalho, deixando as pessoas que as podiam apoiar. Algumas pessoas encontravam apoio de familiares aqui, e há famílias que não aguentavam o peso da doença e abandonavam os pacientes, e outros pacientes não conseguiam apoio. Então muitos pacientes viviam nas portas dos hospitais, dormiam nos hospitais porque tinham que abandonar as suas províncias. Hoje, com a expansão dos centros de hemodiálise para as províncias, este problema reduziu bastante, e isso nos alegra muito, porque as pessoas estão no seu habitat, e aquelas pessoas que conseguiram se recuperar com qualidade de vida para continuar a estudar ou trabalhar, eles continuam a estudar e trabalhar e continuam a ser o sustento para as suas famílias. Isso é extremamente importante dizer, porque em Angola e em África, principalmente na África subsaariana, diferentemente do Ocidente, no Ocidente as pessoas que fazem diálise, a média de idade é de 70 anos. E nós aqui, a nossa média de idade é de 30 anos, 30 a 35 anos de idade. Essa é a população economicamente ativa, que pode produzir para o país. Se nós colocarmos essa população numa condição de indigente e que não possa trabalhar, que seja dependente de outras pessoas, nós estamos a reduzir o número de pessoas que podem produzir mais para o país. Então, os centros de hemodiálise nas províncias ajudam a fazer, a manter as pessoas nas suas províncias e poderem voltar à atividade normal. Isso cresceu muito. Eu acredito que cresceram mais de 20, 25 a 27 ou quase 30 centros de 2018 até hoje. E expandiram-se para a maior parte das províncias. Eu faço uma brincadeira, nós estávamos a trabalhar para tentarmos até 2027 atingirmos todas as províncias com centro de hemodiálise, mas quando já estávamos a 70%, aumentaram as províncias, agora temos mais 3 províncias e a nossa meta ficou um pouco mais distante, mas acredito que vamos conseguir. Com a construção de novos hospitais, há condições pelo menos físicas, de engenharia e materiais para o espaço dos centros de hemodiálise,
e o resto é a organização, não é? Então acredito que vamos conseguir. O doutor falou em idades e fez como exemplo o Oriente. Quais são as idades registradas com problemas renais no nosso país? Olha, nós temos muita criança a fazer hemodiálise que não devíamos, por causa da insuficiência renal aguda decorrente da malária. Então temos muita malária e temos muita criança com malária com disfunção múltipla de órgãos. E uma das disfunções de órgãos é a disfunção renal. Então, quando temos a insuficiência renal na criança, ela quando não é diagnosticada atempadamente ou não é tratada adequadamente, ela evolui para a insuficiência renal crônica. Isto tem contribuído muito para o aumento do número de crianças a fazer diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal. Mas a demografia do paciente renal mostra que os grupos etários começam mesmo desde os 18 até aos 65 anos, estão concentrados aí, e a maior parte está entre os 30 e 40 anos de idade, que é a média de idade de pacientes com insuficiência renal, infelizmente. Doutor, em 20 pessoas consultadas, quantas pessoas podem ser diagnosticadas com um problema renal? Em 20 pessoas consultadas pelo nefrologista, não no geral, tenho que falar pelo nefrologista. Por quê? Porque para o nefrologista vai pessoa indicada, vai pessoa já com diabetes ou hipertensão arterial, já pessoas com fator de risco. Sim. Em 20 pessoas podemos encontrar duas, mais ou menos 10% de pessoas já com alteração da função renal. Ok. Doutor, como é que as pessoas podem se prevenir, se cuidar no dia a dia para evitar algum problema renal? Primeiro, a população no geral deve fazer consultas médicas regulares. Segundo, a população no geral deve ter o consumo de água adequado, diário. A quantidade de água que o nosso organismo aceita para manter as suas funções normais é 1,5 litro por dia. Quem puder passar de 1,5 litro melhor, não tenha medo de ficar encharcado. Se os rins estiverem a funcionar normalmente, todo o excesso de líquido vai sair pela urina e vai ajudar também a tirar as impurezas e todos os tóxicos que o nosso organismo possa ter. Os pacientes que fazem já hemodiálise, esses já sabem que o consumo de líquidos é muito restrito e é de acordo com as orientações dos seus médicos e dos seus nutricionistas. A população no geral também deve evitar alguns remédios que são tóxicos para os rins, como os analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides, o ibuprofeno, o diclofenac, a aspirina e outros. Também devem evitar o consumo excessivo de álcool, como nós falamos aqui. Devem evitar o consumo excessivo de chás naturais que sejam que podem ter princípio ativo para tratamento de alguma doença. O consumo excessivo, devem consumi-los, mas não excessivamente e descontroladamente. E dentro dos chás, os chás para emagrecimento hoje são uma febre, né? As pessoas estão a consumir muitos chás para emagrecimento e lesam o fígado, lesam o rim, quando consumidos excessivamente. As pessoas que já têm diabetes ou hipertensão, como já disse, vou repetir, devem procurar os seus médicos com regularidade, devem medir a sua diabetes e a hipertensão, tratá-la adequadamente e pelo menos uma vez ou 2 vezes por ano verem um nefrologista, ou se não tiverem acesso ao nefrologista, porque somos poucos, né? Pelo menos pedir ao seu médico assistente que
peça os exames da função renal. E aquelas pessoas que já têm parentes com insuficiência renal ou com alguma doença dos rins, esses obrigatoriamente, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, devem procurar o nefrologista para verem como estão os seus rins. Doutor, a hemodiálise é para toda a vida ou pode ser revertido? No caso da insuficiência renal aguda, a pessoa pode ser submetida temporariamente à diálise e depois a função renal na insuficiência renal aguda se reverte, é reversível e a pessoa sair da diálise. No caso de doença renal crônica, existem alguns casos raros onde a insuficiência renal crônica, a diálise pode parar. Por exemplo, a insuficiência renal crônica de lesão renal provocada pelo HIV, quando o HIV é bem tratado e adequado, a pessoa que já iniciou a hemodiálise pode sair da hemodiálise, a função pode reverter. A função renal provocada por toxicidade de drogas pode também, dependendo do grau de lesão que provocar, a pessoa pode voltar a sair da diálise, mas ele vai ser um paciente com doença renal crônica, mas não em diálise. Nos outros casos, a insuficiência renal, a insuficiência renal crônica dialítica, a diálise, ela só poderá ser interrompida se mudar o método. Então, a pessoa faz hemodiálise, pode ter acesso ao transplante renal. Se tiver acesso ao transplante renal, para de fazer diálise e vive com o rim transplantado, bem cuidado, o tempo suficiente para não voltar a fazer hemodiálise até a morte, ou se esse rim transplantado entrar em insuficiência ou rejeição, então a pessoa volta à diálise. Existe a hemodiálise, que é a diálise feita através da filtração do sangue com uma máquina. Existe a diálise peritoneal, que não é feita pelo sangue, mas sim pela injeção de um líquido na cavidade peritoneal, na barriga. Não é? É uma cavidade que nós temos na barriga onde se injeta o líquido e esse líquido permanece lá e pode ser com máquina ou sem máquina, de forma manual ou automática com uma máquina. Esse líquido permanece algum tempo na cavidade peritoneal e de lá essa cavidade permite fazer trocas e consegue tirar os tóxicos e depois esse paciente, a máquina ou manualmente retira esse líquido. Este líquido é o equivalente à urina, porque tem quase as mesmas características da urina e o paciente está dialisado. Essa é a diálise peritoneal. Então, na verdade, as pessoas têm alternativas para a insuficiência renal, que há muito tempo não haviam, né? Primeira alternativa, existe a alternativa de hemodiálise, existe a alternativa de diálise peritoneal e o transplante renal. Doutora, eu gostava de saber como é que o país está em termos de transplantes. As leis, já foi aprovada uma lei para falar um bocadinho sobre isso. A lei do transplante de órgãos é uma lei geral de transplante de órgãos, ela está aprovada já há alguns anos, eu posso mesmo dizer aqui mais de 10 anos, ela está aprovada, ela precisa ser regulamentada e acredito que estamos cada vez mais próximos da regulamentação, estamos a conversar nos bastidores e políticos no Ministério, estamos a conversar cada vez mais sobre a necessidade de começarmos a regulamentar a lei do transplante. Regulamentação, o que é que significa? O regulamento da lei tem que me definir quem são as pessoas que podem receber um órgão, quem são as pessoas que podem doar, de onde vai se captar esse órgão, é do doador vivo, que é um parente com histocompatibilidade que permita um transplante.
quem vai ser o doador? Este doador como será selecionado? Isso vai evitar que haja, por exemplo, contrabando de órgãos. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos começar por salvar pessoas que vão receber rins, mas também podemos abrir portas para o crime de contrabando de órgãos. Então, precisa ser regulamentado. Se é o doador falecido, quem são as instituições que vão definir que este doador está em condições de fazer, de doar o órgão? Passo o pleonasmo. Como é que se chama doador falecido? Tem que ter um conceito bem definido. O doador falecido não é uma pessoa que morreu. É uma pessoa que está em coma e que tem morte cerebral irreversível. Significa que o cérebro dessa pessoa parou completamente de funcionar, mas ainda tem alguns órgãos a funcionarem, principalmente o coração, se o coração estiver a funcionar, com apoio ou não de outros de medicamentos ou equipamentos dentro do hospital. Essa pessoa fazem-se os testes de morte cerebral e esses testes vão definir a morte cerebral apenas. Se tiver morte cerebral apenas e os órgãos ainda estiverem a funcionar, esses órgãos podem ser utilizados para doação. Então, o que nós falamos aqui é que isso deve ser regulamentado. E depois, esse regulamento também deve definir que instituições estão em condições de fazer o transplante renal. E ao definir essas instituições, vai definir que condições são necessárias para fazer o transplante renal. Primeiro, tem que ter as pessoas formadas, preparadas para fazerem o transplante de órgão. Médicos nefrologistas que preparem o paciente para o transplante. Chama-se estudo pré-transplante. Estudo do doador, estudo do receptor e estudo do doador. Essa pessoa está no pré-transplante e está aprovada para ser transplantada. Tem um nefrologista que vai acompanhar o transplante. Tem que ter os médicos cirurgiões, que são normalmente urologistas ou cirurgiões vasculares, angiologistas, que vão fazer a cirurgia do transplante. Tem que estar preparados para isso. E depois tem que ter a equipe multidisciplinar que vai fazer o segmento pós-transplante, para que o paciente não tenha rejeição do órgão, para que não tenha doenças oportunistas. As doenças oportunistas são fundamentalmente infecções e câncer. E essas doenças oportunistas são decorrentes do facto de que esse paciente, depois de transplantar ou já um pouquinho antes do transplante, ele recebe uma dose altíssima de um imunossupressor. Imunossupressor é um remédio que reduz a imunidade do corpo, para que o nosso corpo não crie anticorpos que vão combater o novo rim, como é um órgão estranho. É um órgão que veio de outra pessoa. O nosso organismo detecta tudo que é um corpo estranho e vai e combate aquilo. Então, para que isso não aconteça, esse paciente tem que receber uma dose altíssima de imunossupressores no pré-transplante e no pós-transplante continua o tratamento imunossupressor. O que acontece com uma pessoa que não tem imunidades ou que tem imunidades muito baixas, suprimidas? Essa pessoa está exposta às doenças, não tem os polícias dentro do corpo para o vigiarem e combaterem qualquer bactéria, vírus ou parasita ou fungo que entre no seu corpo. E esses estão na natureza. Nós, no dia a dia, somos infectados. Nós, todos os dias, somos infectados
pelo olho, pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, pelo ânus, pela vagina, pela uretra do pênis. Nós somos infectados todos os dias, mas o nosso organismo está preparado para combater essas infecções. Nós pegamos superfícies e depois pegamos alimentos e levamos para a boca. O nosso organismo está preparado para isso. Por isso não ficamos doentes todos os dias, a nossa imunidade trabalha. Só que esse paciente é uma pessoa que não vai ter essa imunidade e está exposta. Se estiver num meio onde essa exposição é maior, ele vai ter muitas doenças infecciosas oportunistas e muitas delas são atípicas e podem levar à morte. Então nós temos que criar essas condições também para que esse paciente possa suportar o período pós-transplante com imunossupressor e não ter infecções graves. Essa lei também tem que ser regulamentada no sentido de criar condições para que o paciente tenha acesso às medicações do pós-transplante, que são os imunossupressores. São remédios muito caros. A população em geral não tem condições de pagar, como hoje em dia sabemos que a população não tem condições de pagar a diálise. Então temos que ter disponíveis esses remédios para que as pessoas tenham acesso aos remédios, porque senão 1 mês, 2 meses, 6 meses depois do transplante, se perder, não tiver a medicação para evitar a rejeição, o paciente perde o rim transplantado. Então, imagina se nós iniciarmos o transplante com um doador vivo. Um irmão tira o seu rim, dá ao irmão. Um pai dá o rim ao filho. Um filho dá o rim ao pai. E 6 meses depois perde esse rim. Nós condenamos uma pessoa que tinha 2 rins a ter um só e viver com um rim só. É possível, é normal, mas vai ter que ter um pouco mais de cuidados de saúde para depois darmos a uma pessoa que em pouco tempo perdeu porque não tinha os remédios para evitar rejeição. Então, a lei tem que regulamentar isso tudo. Isso talvez seja um dos motivos pelos quais nós estamos um pouco mais lentos nisso, mas acreditamos que estamos a olhar cada vez mais para isso porque devolve um pouco, o transplante devolve um pouco mais de qualidade de vida ao paciente. Nós temos pacientes muito novos que são candidatos naturais para o transplante e também porque muitas pessoas estão a precisar viver fora do país e esperar em filas de espera em outros países para conseguirem fazer um transplante. Então, se isso estiver disponível, será bom. Doutor, não posso terminar sem saber sobre as causas das pedras no rim. Qual é a relação que as pedras têm com a água que bebemos? Ou com a água que não bebemos. Com a água que não bebemos mais. Quer dizer, o risco de desenvolver pedras nos rins é muito maior para aquela pessoa que bebe pouca água ou quase não bebe água do que para aquela pessoa que beba água mineral, por exemplo. Não é? E sei que a sua pergunta ela tem muito mais a ver com o conceito que existe de que água mineral provoca pedras nos rins. Uhum. Água mineral não provoca pedras nos rins em pessoas que não estejam geneticamente propensas a produzir pedras nos rins. Então, existem pessoas que são naturalmente produtores de pedras nos rins. E se essas pedras nos rins forem estudadas e se descobrir que elas são produzidas são pedras que vêm de minerais, então a água mineral ela não é aconselhada a essas pessoas. Mas a população no geral pode consumir água mineral, principalmente para o nosso país que temos... nem sempre temos água potável, acesso à água potável em todos os lugares onde vamos, é melhor consumir água mineral do que não consumir água. Agora, não consumir água não é preciso ter história familiar genética de pedras nos rins. Só o facto de não consumir água já é um motivo para o organismo desenvolver pedras nos rins, porque
a quantidade de água é pouca, a urina que vai se formar é muito concentrada e os minerais que estão dentro e outras substâncias como a ureia, como o ácido úrico, que estão dentro da urina, estão muito concentradas e vão se cristalizar. Cristalizar é mesmo igual à formação do sal nas salinas. Era água salgada que num determinado ponto, pela concentração, essa água, as substâncias, o sódio que está ali, se junta com o cloro e cristaliza. Então, no corpo humano também essas substâncias, por concentração excessiva, por falta de liquidez, por falta de água, eles concentram-se e cristalizam. Então, as pedras nos rins são cristais. São cristais que se formam, uns de formatos diferentes, mas no total são cristais. Normalmente, quando elas são muito pequenas, só o consumo de água, que deve, para quem já tem pedras, deve exceder os 3 litros de água por dia, essas pedras, elas saem. Algumas delas, para sair, elas doem muito e dá a chamada cólica nefrítica ou cólica renal, que é uma dor extremamente forte, que caracterizada de 3 a 10, ela pode atingir o grau 8, 9 ou 10 da dor. Tendo em conta que o grau da dor, que tem o nível 10, é a dor do parto. Então, a pessoa que pode expulsar uma pedra do rim, principalmente com pouco líquido, ela pode ter a dor equivalente à dor do parto. E é uma dor dilacerante, muito, muito, muito forte. Mas quando as pedras são muito pequenas, de menos de 1 centímetro de diâmetro, elas, com o consumo de água, elas saem e muitas das vezes quase sem dor. E alguns pacientes, mesmo a urinarem, dão conta que caiu alguma coisa e podem ver que caiu uma pedra. Doutor, para terminar, que mensagem deixa alusivo ao Dia Mundial do Rim? Se me permitir, antes de deixar essa mensagem, gostaria também de tocar aqui no aspecto da formação de médicos nefrologistas. Nós somos poucos, já fomos menos, temos formado cada vez mais. Quantos estão, doutor? Neste momento estamos em aproximadamente 50 a 53 médicos nefrologistas nacionais e devemos ter aqui aproximadamente uns 10 ou 15 médicos nefrologistas estrangeiros. E quantos o país precisa para... Quantos mais melhor. Nós temos que passar dos 1000 médicos nefrologistas para atender essa população. Nós somos 30 milhões hoje, mas se nós em 10 anos formamos 1000, vamos crer que nós também vamos estar em 40 milhões de habitantes. Então o número de formação tem que ser mesmo grande. O meu apelo é mesmo para as instituições hospitalares criarem condições para receberem candidatos, os médicos que estão, os alunos que estão nas faculdades de medicina que olhem para a especialidade também se candidatem para serem nefrologistas. Eu vou lhe dar assim um pouquinho do panorama atual. Nós temos centros de hemodiálise nas províncias e alguns deles, os médicos que estão a atender trabalham em Luanda. E não estou a falar de medicina à distância, eu estou a falar que alguns nefrologistas trabalham 3 semanas em Luanda e 1 semana numa província. E às vezes trabalham 2 semanas em Luanda e 2 semanas uma semana numa província e outra semana noutra província, para que os centros de hemodiálise não fiquem sem médico. Já viu como é que isto é? Primeiro é a mobilidade dos médicos, a própria vida social desses médicos está comprometida porque ficam um tempo fora da família, viajam muito. Em segundo lugar, eles não estão lá permanentemente, então cada semana tem um médico diferente no centro de hemodiálise e não permite um seguimento contínuo dos próprios pacientes. Isso não é muito bom. Então isso afeta a qualidade da diálise que se faz nas províncias. O médico está lá mais para as intercorrências do que realmente fazer o seguimento dos pacientes que precisam do seguimento, e o médico tem que conhecer os seus pacientes, os pacientes têm que conhecer o seu médico.
Então, isto dificulta. Então, o meu apelo é para que aumentemos mais a formação de médicos nefrologistas, para que tenhamos um atendimento cabal e que a qualidade do atendimento dos pacientes melhore. Mas também não é só em diálise que nós precisamos atender, nós temos que ter também tempo para estar nos consultórios, para identificar as pessoas que ainda não estão com insuficiência renal em fase terminal em necessidade de diálise, para evitar que eles progridam para a diálise e consigamos dar-lhes um tratamento fora da diálise e mantenham-se as suas vidas normais. Então, esse é um apelo. Agora, o seu pedido é o mesmo que a Sociedade Internacional de Nefrologia faz. Os seus rins estão ok? Como estão os seus rins? Como vai saber que os seus rins estão bem ou não? Tem que fazer a avaliação. Procure um médico, peça para ver a sua pressão arterial, para ver os açúcares no sangue, para ver se tem ou não diabetes, e peça para fazer um exame de urina, uma ureia e creatinina, e naqueles lugares onde é possível fazer uma microalbuminúria, que é para ver proteínas na urina, para tentarmos ver como estão os nossos rins. Se nós detectarmos os problemas precocemente, nós vamos ter um tratamento precoce e não vamos evoluir para a hemodiálise. Doutor, muito obrigada por eu. nos conceder esta rica entrevista. Muito obrigado eu, e faço votos que essa mensagem passe de forma mais abrangente possível, e também que outros órgãos de informação procurem os médicos nefrologistas durante essa semana para obter mais informação e chegarmos a mais pessoas. Ok, obrigada. Obrigado. E foi a nossa conversa com o nefrologista José Malanda, que explanou sobre o dia e a importância do Dia Mundial do Rim, apontou algumas formas preventivas para evitar a doença do rim, entre as quais a automedicação e evitar o consumo excessivo do álcool. Por hoje é tudo. Viver com Saúde fica por aqui. Até o próximo programa. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.